A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui do nosso canal, Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Você sabia que uma dessas três virtudes que o crente precisa ter na sua vida, uma delas vem de uma expressão hebraica que significa nariz longo? É isso mesmo, nariz longo. Daqui a pouquinho nós vamos desvendar esse mistério. A leitura do texto áureo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe está dividida aqui em dois textos, um em Efésios e outro em Colossenses. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Você pode pausar agora o vídeo, fazer essa leitura, como preferir. Subtópico de número 1. Para haver unidade é preciso também a humildade. Humildade é uma virtude que não pode faltar na vida do crente. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre os homens. Para expressar nossas orações, para falarmos com Deus de forma humilde, é muito fácil, né? Agora, o importante é expressar humildemente com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, independente de que cargo ou posição na igreja eles ocupam, ou até mesmo na empresa. Se referir com o seu semelhante de forma humilde, tá? Cuidado com a vaidade, cuidado com a soberba. A humildade tem que estar impregnada na vida do crente. Vamos ao tópico de número 1. O modo digno do viver cristão. Nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro da igreja. Todos nós um dia fomos chamados, né? Estamos falando aqui com líderes, com dirigentes de congregações, pastores, professores, alunos de escola dominical. E um dia todos nós fomos chamados para fazer parte, para nos tornar membro do corpo de Cristo, né? Fazer parte de uma igreja. Isso dá a ideia de que o andar do crente, ele tem que ser agora diferente daquele andar que tínhamos lá no mundo, né? Fomos tirados para fora do mundo, é isso mesmo. A palavra igreja, ela deriva de um termo grego, eclésia, que significa tirados para fora do mundo. O Senhor Jesus nos resgatou de um mundo de trevas, um mundo da escuridão, um mundo de horror, um mundo onde as pessoas não se entendem, né? E Ele nos congregou em um lugar, nos reuniu em um lugar. A igreja do Senhor, ela vai além dessas quatro paredes que nós estamos acostumados a contemplar. A igreja do Senhor, ela é mundial, ela abrange vários países. A igreja do Senhor, da qual o irmão faz parte, da qual nós fazemos parte, ela vai além de fronteiras. E o comportamento dentro da igreja do Senhor, apesar de que esse comportamento ele precisa muito mais ser expressado lá fora para mostrar que somos igreja. Então esse comportamento não pode faltar a humildade, é imprescindível, é a virtude principal na vida do novo homem. Temos um versículo aqui para complementar a ideia de que igreja é um conjunto de pessoas que foi tirado para fora do mundo. Você pode acompanhar comigo aí, Colossenses capítulo 1, versículo 3, diz assim: o qual nos tirou da potestade ou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo recebe por revelação divina e transmite isso nessa carta aos Colossenses. Muito bem, humildade. E é o título aqui do segundo subtópico, a humildade. Mas antes de entrar nesse subtópico, eu quero lhe convidar para se inscrever no nosso canal,
clique aí, essas letrinhas vermelhas aí, ó, seja um inscrito a partir de hoje, tá bom? Para nós vai ser um prazer. Clica no sininho que cada vídeo novo que a gente colocar aqui, você vai ser avisado, notificado. Bem abaixo aí do vídeo, no cantinho aí, ó, dá esse joinha aí, o gostei, o like, fortalece o canal e nós vamos mais adiante levando a palavra de Deus. Amém? A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, eles consideravam um estilo de fraqueza, falta de um certo caráter, né? Eles olhavam se a pessoa humilde e já desdenhavam. Será que hoje em dia ainda tem pessoas com esses costumes dos povos pagãos da antiguidade? Considere aí. Olha o exemplo que Jesus deixou para todos nós. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Deixou por um instante a glória do lado do Pai e veio a esta terra na forma de servo. Aleluia! Aprendeu a obediência naquilo que padeceu. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto aí de aniquilou-se a si mesmo está em Filipenses. Juan coloca aí para nós. Filipenses 2, versículos 6 e 7. No evangelho que escreveu João, Jesus também nos deixa outro exemplo de humildade, lavando os pés dos seus discípulos, tá bem? Agora, o ser humano, nós que estamos aqui aprendendo, né? A vida cristã é uma contínua escola, estamos em aprendizagem cada dia, né? Cada dia desenvolvendo o nosso saber de como ser uma nova criatura. E é importante a gente observar para não praticar uma falsa humildade, como faziam os escribas e os fariseus, né? Vamos ver aqui, versículo 28 do capítulo 23 de Mateus. Coloque aí na tela, Juan. Mateus 23, 28 diz assim, ó. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os fariseus e os escribas se julgavam os sábios da palavra de Deus, os entendidos, né? Os religiosos da época, mas estavam cheios de hipocrisia. No capítulo 23, se o amado puder ler depois, né, como dever de casa, capítulo 23 aí de Mateus, completo, Jesus tem uma dura conversa com os escribas e os fariseus e os chama de hipócritas repetidas vezes em todo este capítulo. Muito bem, aqui terminamos aqui com mais um texto de Filipenses, capítulo 2, agora, versículo 3, diz assim, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que qualidade, né? Que coisa diferenciada, que comportamento maravilhoso é o comportamento do cristão, desde que a gente permita que o Espírito Santo possa moldar cada um de nós e vá fazendo, vá cumprindo a vontade dele nas nossas vidas. Glória a Deus. Terceiro subtópico, a verdadeira humildade. Fica claro aqui que, através dos exemplos do Senhor Jesus e os ensinamentos do apóstolo Paulo, a pessoa humilde, ela expressa modéstia, ela não tem vaidade na vida, ela é uma pessoa simples, e isso vai totalmente contra o orgulho e a arrogância, né? Seja modesto, precisamos ser modestos, nós sejamos modestos, nada de orgulho, nada de arrogância. Vamos ler mais um texto? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 20, diz assim, porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria. Olha aí, Paulo escrevendo aos Coríntios, de que maneira ele queria encontrar os seus filhos na fé. Vamos lá de novo? Porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, que é a fofoca, a terrível fofoca, orgulhos e tumultos. Então, esse tipo de comportamento não pode haver entre os cristãos, tá? Seja dentro da igreja, dentro de casa, lá na faculdade, lá na escola, lá no seu trabalho, seja onde for.
A humildade tem que prevalecer, porque afinal nós somos nova criatura. Quantos pode dar glória ao nome de Jesus? Glória a Deus. Seguindo aqui, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Nós nos esforçando para cada vez mais desenvolver na nossa vida essa virtude chamada humildade, claro que nós vamos conviver bem, maravilhosamente bem com o nosso Deus e também, consequentemente, com toda a comunidade cristã. Amém, queridos? Entretanto, é importantíssimo ressaltar que essa virtude, juntamente com as demais, não vem de nós mesmos, é produzida pelo Espírito Santo, tá? Faz parte do fruto do Espírito, que daqui instantes, logo mais à frente, nós vamos ver sobre esse fruto do Espírito chamado mansidão, que ela é decorrente de uma vida de humildade. Mas vale ressaltar, o crente precisa entrar pelo caminho da humildade, deixar de lado aí, como Paulo falou aí aos Coríntios, e nós lemos agora há pouco, deixar de lado aí porfia, ira, inveja, orgulho, contenda, e vamos viver uma vida reta, uma vida de simplicidade, sim, sem nenhuma vaidade. Olha o que diz aqui no Salmo de número 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, falsa humildade não leva ninguém a lugar algum. Deus conhece o nosso interior. Amém, queridos? Tópico de número 2 da nossa lição. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos. O que é isso? Gerenciar, administrar os conflitos. É com mansidão que nós conseguimos gerenciar certas situações complicadas no dia a dia da jornada do crente. Subtópico de número 1. Mansidão, um fruto do Espírito. Quero ler aqui primeiro Gálatas, capítulo 5 e o versículo de número 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses 9 aspectos que compõem o fruto do Espírito. Amém, queridos? Vamos dar sequência aqui. A palavra mansidão, ela transmite o conceito de ternura, paciência, gentileza e cortesia, tá? Vamos ver aqui mais um texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Abre aí no telão aí pra gente, Juan. 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 25. Vamos lá. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Muito bem, estamos falando aqui com alguns líderes de congregações, líderes de igrejas, pastores, obreiros do Senhor e até mesmo líderes de departamentos. Quantas vezes chega até a liderança alguém trazendo algum problema, algum conflito, né, entre duas pessoas, e há casos em que a pessoa chega meio estourada, meio exaltada, os ânimos exaltados, né, e já quer resolver daquele jeito, né? Ah, pastor, eu acho que deveria fazer assim, assim, assim. Mas a graça de Deus, a presença do Espírito Santo no homem interior, como falamos na lição de número 10, faz com que este líder, esse pastor, esse obreiro, venha colocar em prática essa segunda virtude estudada hoje, a mansidão. Tá? Mansidão não pode faltar também. Tá? Nós já falamos desde o início, falamos aqui que são virtudes imprescindíveis, necessárias para a vida do cristão. Seguindo, a mansidão é um estado que deriva da humildade. Pratica a humildade na sua vida, a mansidão vem logo a seguir. A mansidão, ela é naturalmente, ela aparece na vida do cristão que já leva uma vida de humildade. O termo indica que temos
ações moderadas, tá? Bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação, aquelas atitudes assim precipitadas, né? Que parece que vai resolver, mas fica pior a coisa, complica mais ainda. Então, lembre-se, humildade e mansidão, a calma, a tranquilidade, depender do Senhor Jesus, depender do Espírito Santo para resolver todo e qualquer conflito. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém, queridos? Antes de prosseguir, eu quero lhe convidar para deixar o seu comentário aí, meu querido, tá bem? E se quiser, se achar legal, deixar aí o nome da sua cidade, o estado onde você mora, nós estaremos aqui na próxima pré-aula enviando um abraço para os irmãos. Daqui a pouco tem esse quadro aqui já no finalzinho da pré-aula, tá? Vamos lá. Subtópico de número 2, o título diz: Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido no Antigo Testamento como o homem mais manso que havia sobre a face da terra, segundo está em Números capítulo 12, versículo 3. Miriam e Arão se revoltaram contra Moisés e foram conversar com ele de forma arrogante. Moisés tratou o caso de forma mansa e suave. Amém, queridos? Jesus Cristo, enquanto aprisionado, enquanto sofria os açoites, enquanto interrogado diante da multidão e diante das autoridades, Jesus se manteve manso, calado. Quero ler aqui com a ajuda aí do nosso telão aí, Juan, Marcos capítulo 15, versículos 4 e 5 diz assim, ó: E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Veja quantas coisas testificam contra ti, ou seja, quantas acusações. Versículo 5, mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admirava. Muito bem, então ficamos aí com dois exemplos dentro da Bíblia Sagrada, Moisés e Jesus Cristo. Exemplos de mansidão diante das mais terríveis, mais difíceis circunstâncias. Mantenha calma, lembre-se que Jesus está no controle. Seguindo. Subtópico de número 3, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas, capacitadas a perseverar, ainda que estejam vivendo em perseguição. Romanos capítulo 12, versículos 12 e 14 vai nos dizer assim, ó: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha, irmãos, perseverando. Olha o versículo 14. Ainda que a circunstância seja essa, ó. Versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Paulo teve o cuidado de repetir que é para abençoar os nossos perseguidores, ainda que seja de forma contrariada, mas você vai ver que vai lhe produzir um fruto maravilhoso quando você começar a interceder por todos aqueles que estão se levantando contra ti para perseguir a sua vida, o seu ministério e a sua chamada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adiante. Essas pessoas que possuem essa virtude não revidam os maus tratos sofridos e não têm pressa de emitir juízo ruim, tá? Não tem pressa de emitir palavras de juízo, palavras de condenação para o semelhante. Muita atenção nisso aí, tá? Tiago diz para termos o cuidado de refrear a nossa língua, né? A língua é um membro que está entre os dentes e se a gente não tiver cuidado, ela vai estar cheia de peçonha mortal, cheia de um efeito venenoso que pode matar as pessoas por uma única palavra proferida. Seguindo, capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, ainda no capítulo 12, vamos ler aqui versículos 17, 18, 19, tá? Vale muito a pena essa citação bíblica aqui, olha só. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira,
porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Essa questão de dar lugar à ira. Certa vez alguém me interrogou acerca deste versículo, porque a pessoa não estava entendendo a forma correta de interpretar este versículo. Como assim, pastor Gustavo? Dar lugar à ira, né? Não é a ira humana, não. É a ira de Deus. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 5 e o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas são essas? As coisas referidas nos versículos anteriores. Depois é importante você ler também o contexto, tá? Capítulo 5 de Efésios, leia em casa do versículo 1 ao versículo 6, que você vai entender o que Paulo está falando aqui à igreja de Éfeso. Mas cuidado com essa situação da ira, tá? Nós não podemos dar lugar para a ira humana, mas a ira de Deus, ou seja, entrega nas mãos de Deus, porque a ira de Deus virá um dia sobre os filhos da desobediência, tá bem? Seguindo, tais pessoas com essa virtude, chamada mansidão, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude indica o mais seguro controle emocional, tá? Quem é manso, quem pratica a mansidão, tem controle emocional. Glória a Deus. Você tem essa virtude na sua vida, pode glorificar a Deus, aleluia. E se nós precisamos dela, é só pedir que Deus dá liberalmente. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra, é estarmos submissos a Deus e submissos à sua palavra. Subtópico de número 4, mansidão pressupõe conciliação. Comportamento conciliador está na mansidão. O crente que pratica a mansidão, ele tende a conciliar conflitos, conciliar pessoas que estão vivendo certo conflito. Esse comportamento transmite a ideia de pacificação, bem-aventurados pacificadores. É um meio harmonioso de administrar todo e qualquer conflito, segundo diz a palavra de Deus. Olha aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, conciliar, usando a virtude da mansidão, para que não sejamos vencidos pelo nosso adversário. Em lugar de sentimento faccioso, os crentes precisam apresentar um espírito manso e conciliador. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito de conflito iria desaparecer do nosso contexto. Amém? Vamos adiante. Terceiro e último tópico da nossa lição. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios. Primeiro subtópico. Longanimidade, um fruto do Espírito. A longanimidade tem o sentido de tolerância, constância. Lembra que lá no início nós falamos do nariz longo? Olha o que diz o dicionário aqui, ó. Longanimidade. A expressão hebraica significa literalmente nariz longo ou respiração longa, porque a ira é acompanhada de uma respiração rápida através das narinas. Daí as possíveis traduções: demorado para se irar ou tardio em irar-se. Então, é a longanimidade que tem essa denotação do hebraico, nariz longo, aquela respiração calma, né? Onde a gente enche o peito, se controla para poder abrir a boca com sabedoria, né? Quando a pessoa é falta da longanimidade, ela rápido já solta o que pensa e o resultado não é muito bom. Os irmãos acho que já viram cenas assim, né? Muito bem. Seguindo.
significa tolerar com paciência a má conduta das outras pessoas. Assim, suportar os erros dos outros. Por quê, meus irmãos? Porque o próprio Deus suportou e suporta ainda hoje os nossos erros. Sim, a palavra de Deus diz que ele é longânimo. Vamos aqui a um texto bíblico, Salmo de número 86. Salmo 86, versículo 15, olha só. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, longânimo e abundante em graça e em fidelidade. Se Deus não tivesse essa virtude, ai de nós se Deus tivesse que resolver no ímpeto cada vez que nós erramos ou cada vez que nós errássemos. Amém, queridos? Então, vamos seguir o exemplo também do nosso Deus. Se ele teve paciência conosco e tem até hoje, nós precisamos também ter essa mesma paciência, ser tardio em irar-se. Glória a Jesus. Paulo fala ali no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele se refere, ele termina o capítulo se referindo aí de todos os dons espirituais. Ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Na sequência, ele já entra no capítulo 13, que nós entendemos que a Bíblia não era, quando Paulo escreve essa carta, não tinha repartições de capítulos e versículos, isso veio muito tempo depois. Então, era uma sequência do assunto. Quando ele diz: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, logo a seguir ele começa a falar do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor eu nada seria. Ou seja, Paulo diz que o amor é mais excelente do que qualquer um dos dons espirituais que ele acaba de mencionar no capítulo 12. Então, queridos, o amor é a essência principal que nos vai dar condições de botar em prática a humildade, a mansidão e a longanimidade. Lembrando que uma depende da outra, uma deriva da outra. Seguindo, subtópico de número 2. Suportando uns aos outros. São nesses momentos de conflito na igreja que nós devemos suportar uns aos outros. É difícil, é complicado, mas é maravilhoso. É aí que o cristianismo vai ganhando força dentro de nós. Ser cristão vai muito mais além do que carregar uma Bíblia e ter ali aqueles dias de congregar, ter ali aqueles minutos ou poucas horas de estar dentro de um lugar chamado igreja para prestar culto, prestar adoração a Deus. Ser cristão está casado com nossas atitudes, com as virtudes que precisam ser desenvolvidas na nossa vida. Ainda diz: teremos de enfrentar, infelizmente, excessos cometidos em nosso meio, dia após dia. Nós vamos nos deparar com situações que alguém vai cometer um excesso e que você vai achar que aquilo é uma tremenda de uma injustiça que estão fazendo contigo. Mas a Bíblia diz para suportar uns aos outros em amor. Vamos ler esse versículo que está também aí na leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 4, versículo 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Graças a Deus. É como se nós tivéssemos fardos grandes, gigantescos, para suportar, carregando cada dia na prática do amor. Amém? Terceiro e último subtópico: o perdão como premissa do amor, ou seja, a lógica do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta. O que é isso? Uma atitude sem egoísmo, tá? É uma atitude sem egoísmo nenhum. Mateus capítulo 7, versículo 12, vai nos dizer o seguinte, ó: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. É gostoso a gente ser bem tratado, ser bem recebido,
ser bem hospedado na casa de alguém, né? Chegar lá e ver aquela hospitalidade e tantas outras coisas. É tão maravilhoso a gente receber o carinho, o aconchego, o respeito, mas é importante que a gente faça isso também, que a gente pratique isso na vida das outras pessoas também, que a gente plante isso para poder colher. Amém, queridos? Olha só, desse modo a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com o coração puro, segundo Pedro falou no primeiro capítulo, versículo 22 da sua primeira epístola. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, termina então as disputas dentro da igreja. Sabe aquele negócio de panelinha? Não pode existir, não pode haver. A igreja tem que ser um corpo e o corpo tem que caminhar junto. Não pode a cabeça querer ir para um lado e as pernas indo para outro sentido, né? A igreja tem que ser um conjunto. Humildade, mansidão e longanimidade. Amém, queridos? Vamos fechando agora com a conclusão dessa aula, aonde diz assim: para garantir a unidade, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que faz o quê? Fortalece a unidade. A mansidão, que administra todo e qualquer conflito. Muito importante. E a longanimidade, que nos dá graça para suportar os erros do nosso próximo. Tá bem, queridos? Chegou o momento, então, da gente estar enviando aí um abraço. Eu quero começar aqui com uma pessoa muito especial para o nosso ministério, né? Minha esposa, a missionária, a Fábia, também meus 3 filhos, o Juan, a Kézia, o Augusto. Fica aí nossa gratidão. Também a Igreja do Senhor, a qual nós presidimos, e que tem orado aí por esse trabalho, tem orado por esse projeto. Deus continue abençoando a vida de cada um dos amados. Abraço para o pastor Newton Levi, na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Também para a nossa irmã Lucineide Araújo, no estado do Acre. Também para o pastor Alexandre Gonçalves, no estado de São Paulo. Irmão Isaías Barroso, esses 3 são do Acre, hein? Irmão Isaías Barroso, irmã Tamires Silva, irmã Francinete Lima, ambos do estado do Acre. Deus possa abençoar cada um dos amados irmãos. Forte abraço a todos aí, continue orando por nós. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, quero orar pela sua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, abençoe este irmão, essa irmã, abençoe cada um que está seguindo este canal, que essa pré-aula seja bênção na vida de muitos, ó Deus, e que os demais vídeos colocados aqui neste canal possam também ajudar na edificação do corpo de Cristo, que seja bênção para mim, para outras pessoas, que sejamos edificados, pois é a Tua palavra que é transmitida aqui em cada vídeo, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama uma unção de cura sobre a nossa nação, sobre todo esse planeta, Pai, nesse tempo de pandemia. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.